Olá, meus amores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa série Cinema e Psicopatologia. Uma série que vocês sabem que eu amo, é o meu momento preferido, sim, do ano. Eu não escondo de ninguém. Eu adoro juntar séries, filmes e fazer comentários aqui sobre a psicopatologia, o diagnóstico dos personagens, e a gente vai ter hoje mais um conteúdo inédito na nossa série por aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar. O nosso episódio de hoje, ele vai ser sobre a série Mukiranas. Eu escolhi um episódio aí, que é o episódio 1 da primeira temporada. Uma série que vai trazer aí ao longo de todos os episódios, de todas as temporadas, né, do Mukiranas Brasil. Uma série aí que traz a questão do ser mão de vaca, né? De ser mukirana, de não querer gastar dinheiro de jeito nenhum, mas traz isso de um jeito muito bem-humorado, de um jeito muito tranquilo, de um jeito até que a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui também, que até às vezes minimiza o problema, tá? Então fique aqui comigo, vai valer muito a pena. Mas antes da gente começar, só um recadinho rápido. Se você tem interesse em se aprofundar nesse tema de transtornos mentais, que hoje, inclusive, é o assunto aí mais desperta maior interesse do público leigo, eu preciso te avisar que a gente está na reta final da minha pré-venda da pós-graduação em psicopatologia, a oportunidade de você fazer a sua inscrição na melhor pós-graduação de psicopatologia do Brasil por um preço que nem parece de pós. E eu te digo mais, com um bônus exclusivo de pré-venda, que é um bônus incrível, diferente de tudo que a gente já fez aqui na empresa e que vai ajudar vocês demais nos estudos aí da pós-graduação e até da vida de vocês, ok? As inscrições vão estar aqui na descrição deste vídeo, então não deixe de clicar depois que acabar essa aula para você ver todas as informações, ok? E sem mais delongas, vamos então ao conteúdo de hoje. A série Mukiranas, ela vai trazer ali diversos casos de pessoas que não gastam dinheiro com nada, mesmo que elas não estejam com dificuldades financeiras, tá? E aí eu sempre recebo muito, até na caixinha de perguntas do Instagram, o que explicaria isso? Qual é a razão para alguém ter dinheiro, poder comprar coisas, poder comer bem, poder viajar, poder morar bem e mesmo assim não gastar com nada, né? Qual que é a explicação psicológica para isso? Eu confesso muito aqui intimamente para vocês que eu queria ter um pouquinho disso, bem pouquinho, 1% deste comportamento eu já estava feliz, né? Porque a minha vida é assim, eu digo, este mês eu não vou gastar com nada. Olha, um unicórnio, quero, vou comprar. Então, quem mais é assim, está assistindo essa aula aqui, levanta a mão, por favor, vamos nos unir, porque 1% desse comportamento muquirana não faria mal na minha vida, tá? Mas enfim, brincadeiras à parte, na temporada 1, no episódio 1, a gente vai ver ali a história da Vanderleia. Ela pega a comida do lixo, né, para reaproveitar. Ela come comida dos outros que as pessoas deixam em bares, em restaurantes. Ela vai lá e pega num pote, bota até em sacos plásticos mesmo e leva para casa para comer por 2, 3 dias. Mas eu vou confessar a vocês que o comportamento da Vanderleia que me pegou foram dois: reutilizar o fio dental por anos e usar um paninho para se limpar, ao invés de usar papel higiênico. Essa daí foi foi pesada, achei bem pesada. Ela também usa a água suja do banho, então ela toma banho com uma bacia embaixo dela, e daí a água suja ali que cai dela, ela lava, né, as próprias roupas ali, reutiliza aquela água de alguma maneira. Ela também já toma banho de roupa, porque ao mesmo tempo que ela toma banho, ela já passa assim um sabãozinho que ela mesma faz para não gastar dinheiro com produtos de limpeza. Ela faz o shampoo, ela faz o sabão, ela faz tudo, o detergente, tudo que ela utiliza na casa, ela mesma que produz.
pasta de dente, ela não usa pasta de dente, ela usa óleo, né, de coco ali, mais endurecido, com bicarbonato de sódio, enfim, ela faz tudo para economizar, tá? A cena que ela sai para almoçar com uma amiga ali, eu honestamente não achei engraçada, apesar da série tentar dar o tempo todo esse ar cômico às situações, mas eu achei bem triste, né? Fica realmente muito difícil de alguém se relacionar com uma pessoa assim. Você vê ali a amiga, né, entre aspas, que eu acho que na verdade ela é mais pessoa ali que ajuda, até tem uma certa pena da Vanderleia, né? Levou um bolo, enfim, tenta levar algumas coisas ali de comer para Vanderleia, porque entende esse comportamento, mas fica difícil, né? Se relacionar com uma pessoa que age dessa forma, que pega a comida dos outros num restaurante, enfim, os garçons ficam olhando, fica uma situação bem desagradável. E esse comportamento é rígido, ela não percebe esse comportamento como problemático, ela não tem muita crítica em relação a isso, né? Ou seja, não tem insight. E isso faz com que esse comportamento se mantenha de maneira rígida, uma vez que ela não questiona, que ela não acha que isso é um problema, pelo contrário. Ela até se vangloria disso, dizendo que ela conseguiu comprar imóveis, né? Que ela hoje tem vários apartamentos alugados, que ela consegue economizar aí um bom dinheiro por ano, mesmo tendo uma renda aí de 4, 5 mil reais por mês, mas ela consegue economizar um bom dinheiro por ano e com isso ela compra imóveis para aumentar a renda dela, ok? Mas, do ponto de vista da psicologia, da psicopatologia, o que explicaria esse comportamento da Vanderleia? O comportamento de não gastar, mesmo tendo condições financeiras. E não gastar, assim, não é tipo, eu não vou comprar o supérfluo, eu não vou comprar uma blusinha da Zara. Não estamos falando disso, a gente está falando de não comprar o básico, não comprar produto de limpeza, não comprar sabonete, não comprar shampoo, não comprar pasta de dente, porque eu entendo que o comportamento de economizar, ele pode ser bem-vindo. Eu não preciso comprar, sei lá, o shampoo mais caro de todos. Eu posso comprar um shampoo mais ou menos e economizar com isso, ok, mas não comprar shampoo nenhum, né? Lavar o cabelo com óleo de coco e sei lá mais o que. Então, assim, o que explicaria isso, tá? Esse comportamento, ele não tem uma explicação única, ele pode ser explicado aí por diferentes fatores psicológicos, por traços de personalidade. Em muitos casos, isso está associado a um estilo de vida extremamente econômico, rígido, até patológico mesmo, avesso ao consumo, que não é motivado por questões financeiras, não é por uma necessidade, tipo, não tenho dinheiro, preciso economizar, não se trata disso, mas por questões internas, um medo da escassez. Então, de repente, essa pessoa, em algum contexto, já passou por muita dificuldade, tem medo de voltar para aquela situação, necessidade de controle, rigidez comportamental. Então, são vários fatores que poderiam explicar esse comportamento. Só que tem um detalhe. Esse padrão de comportamento, ele pode ser observado também em pessoas com transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva, conhecida como TPOC, ok? Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, ele apresenta várias características e uma dessas características é essa questão com o dinheiro, tá? No TPOC, essa avareza, né, o fato da pessoa ser muquirana, não é exatamente, né, uma questão de necessidade financeira, mas é uma expressão do controle e da rigidez que esses pacientes têm com várias coisas na vida, não só com o dinheiro. Então, as pessoas com personalidade obsessiva, elas tendem a ver o dinheiro como algo que elas precisam acumular, elas precisam ter para futuras catástrofes, para problemas, para questões de saúde. E o ato de gastar é percebido por essas pessoas como uma perda de controle, como uma ameaça à ordem, como uma ameaça à segurança delas. Então, elas guardam o máximo que elas podem, porque em algum momento elas sabem que vai acontecer uma catástrofe. Elas acreditam que economizar é um sinal de responsabilidade, de virtude, como a gente vê ali na série, né? A Vanderleia, ela claramente ela tem orgulho de economizar, ela não tem vergonha. Ela fala: as pessoas me olham quando eu pego as coisas do lixo, mas eu não tô nem aí. O importante é que eu tô guardando meu dinheiro. O importante é que eu tenho vários imóveis aí para alugar. Então ela claramente não se incomoda. Então eles acreditam que isso é um sinal de elevação, né? De virtude. E aí eles evitam todo e qualquer gasto que eles consideram desnecessários,
mesmo gastos que seriam esperados ali, né? Shampoo, condicionador, pasta de dente, produtos de limpeza, usar água. A Vanderlei, ela chega ao cúmulo de não dormir no próprio quarto da casa dela. Ela dorme na sala para alugar o quarto para hóspedes, para ganhar mais dinheiro, para não gastar nada. Então, essas pessoas, elas frequentemente, elas racionalizam o seu comportamento. Elas dizem que elas são prudentes, que elas são responsáveis, elas utilizam justificativas racionais como a gente nunca sabe o dia de amanhã, ou eu prefiro guardar agora do que depender dos outros depois, do que faltar depois e eu não ter condição de me sustentar. Então, quando elas compram alguma coisa, elas podem sentir peso na consciência porque elas estão gastando com alguma coisa que elas consideram desnecessárias, mesmo que esse item que elas consideram desnecessárias pudesse trazer prazer, conforto, fosse uma necessidade pessoal. Então, essa postura rígida, controladora, ela não é melhor explicada por fatores externos, né? Como baixa renda, crises financeiras, uma dificuldade ali que a pessoa está passando, mas é a visão de mundo que essa pessoa tem que prioriza, acima de qualquer coisa, uma segurança futura em detrimento do presente. Outro ponto importante é que esse comportamento aí do TPOC, da questão de não gastar dinheiro, né, ser muquirana, pode estar relacionado também a uma dificuldade de lidar com a incerteza, de lidar com o imprevisível, que também é difícil para essas pessoas. Então, eles acumulam dinheiro como uma forma de se proteger contra possíveis adversidades, mesmo que essas adversidades sejam hipotéticas e até improváveis. Ah, é possível que o Brasil entre em guerra e aí, se entrar em guerra, eu preciso estar protegida. Mas não existem muitas evidências que o Brasil vai entrar numa guerra necessariamente. Então, eles têm essa necessidade de controle que vai se manifestar em outros aspectos da vida também. Muitas vezes é rigidez com rotina, rigidez em aceitar ideias, métodos diferentes, né, de outras pessoas ali. Por isso, muitas vezes é difícil trabalhar com pessoas que têm TPOC, porque ou é do jeito deles e eles vão fazer do jeito deles, ou então ninguém vai fazer. Então, normalmente são pessoas muito difíceis de trabalhar ali no dia a dia, com relação a projetos, a questões de trabalho. Para essas pessoas também, o comportamento de não gastar não é visto como algo negativo, pelo contrário, elas se orgulham disso por serem prudentes, por serem racionais, elas criticam pessoas que gastam demais. Você viu que na hora que a Vanderleia entra no restaurante com a amiga, né, ela comenta, mas isso aqui é muito caro, nossa, vai sair caro isso daqui, mas ela só diz que não vai pagar quando termina o almoço, né, então quando termina o almoço ela fala para a amiga, olha, foi você que escolheu aí, você se vira, você paga. A amiga, não, peraí, calma, vamos ver aqui. Não, 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 eu vou no banheiro, paga aí que eu já vou indo, né? Então, assim, é uma visão muito rígida, muito inflexível. É óbvio que isso gera conflitos interpessoais, especialmente em contextos familiares, sociais. Você vê que a Vanderleia mora sozinha, ela não tem um relacionamento, pelo menos não é mencionado na série, né? Ela não tem um parceiro, um companheiro, alguém que more com ela. Ela tem essa amiga ali que aparece, que é uma professora de canto, supostamente, que se tornou alguém ali com uma maior proximidade a ela, mas até onde a série mostra, né, parece que elas falam mais por telefone mesmo, uma coisa mais distante, elas não se veem com muita frequência, justamente por conta desses comportamentos da Vanderleia que torna a convivência ali com outras pessoas muito difícil, muito complicada. Então, de fato, é, as pessoas vão se afastar mesmo, e essa pessoa, neste nível aí, né, de comportamento, ela vai tender a ficar mais sozinha mesmo, a ficar mais isolada, sem tantos amigos, sem tantos relacionamentos. Então, do ponto de vista da psicopatologia, o que melhor explicaria esse comportamento aí é o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, o TPOC, e é sobre esse transtorno que a gente vai aprender e aprofundar nessa aula aqui hoje, tá? O TPOC, ele muitas vezes é confundido com o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, mas são condições bem diferentes e muita gente pergunta também qual é a diferença de TPOC para TOC. Eu já vou aproveitar para explicar isso aqui hoje, então se você não sabe a diferença, hoje você vai sair daqui sabendo, tá? Enquanto o TOC, ele é caracterizado por obsessões e compulsões,
O TPOC é um padrão de comportamento e de personalidade mais amplo que afeta a forma como a pessoa interage com o mundo, como ela organiza a sua vida, como ela se relaciona com os outros, como ela se relaciona com ela mesma, com o dinheiro, com as atividades, com o trabalho, tá? O toque não. O toque eu penso que algo de ruim vai acontecer com a minha filha, então eu tenho que fazer o sinal da cruz 3 vezes, ok? Então, pronto, eu tinha um pensamento obsessivo, eu fiz um ritual ou um comportamento compulsivo para aliviar a ansiedade daquele pensamento obsessivo, tá? Isso é toque. TPOC é um padrão de funcionamento. É a forma como a pessoa interage com o mundo, que é uma forma rígida, que é uma forma controladora, onde só ela sabe fazer as coisas, tá? Então, o TPOC, ele é definido como um padrão persistente de preocupação com ordem, perfeccionismo, controle, que surge no início da vida adulta e está presente em diversos contextos. E esse padrão, ele é tão rígido que ele prejudica ali a flexibilidade e a eficiência da pessoa nas tarefas, tá? E é uma pessoa também extremamente fechada para novas experiências, tá? Então essa pessoa ela vai ter muita dificuldade de se relacionar com outras pessoas, de se relacionar com pessoas no trabalho. E a gente vai ver aqui também essa dificuldade que pessoas com TPOC têm em relação ao dinheiro. Então, de acordo com o DSM-5-TR, a gente tem aí uma definição de TPOC, né, como esse padrão difuso, né, de preocupação, de ordem, de perfeccionismo, de controle mental, de relacionamentos interpessoais, e isso vai trazer para o paciente uma dificuldade em relação à flexibilidade, à abertura, à eficiência. Então, para o diagnóstico, a gente precisa que o paciente apresente pelo menos 4 dos 8 critérios que eu vou detalhar aqui para você a partir de agora, tá? Então, a gente tem 8 critérios que definiriam o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, e para o paciente receber o diagnóstico, ele precisa ter pelo menos 4, ok? No senso comum, as pessoas costumam ver, né, essa é, categoria aí de TOC, de TPOC, como pessoas que têm fixação por ordem, por fazer as coisas do jeito certo, do jeito correto, da maneira certa. E para quem está de fora, talvez, algumas dessas características podem parecer desejáveis, né? Como eu brinquei aqui no início dessa aula, falando que eu queria ter 1% dessa característica de muquirana, né, do TPOC. Então, é claro que algumas características do TPOC, num grau muito, muito leve, o que não configuraria, obviamente, um transtorno, talvez possam ser vistas socialmente como virtudes, né, como algo que é desejado, né, como pessoas cuidadosas, pessoas preocupadas, né, com o trabalho delas, com atenção aos detalhes, com esse comportamento de economizar, mas à medida em que a gente vai entrando mais nesse espectro patológico, nesse espectro de rigidez do TPOC de fato, então isso absolutamente deixa de ser uma virtude, deixa de ser algo desejável e se torna algo que causa prejuízo e ou sofrimento clinicamente significativo, como a gente vai ver aqui, que é um dos critérios necessários para que esse transtorno seja diagnosticado, assim como todos os outros transtornos do DSM. Se não causa sofrimento e ou prejuízo clinicamente significativo para si ou para os outros, então não é transtorno mental, ok? Então a gente precisa estar sempre atento a isso, porque passa um pouco aí a sensação, né, de que o TPOC, por exemplo, e outros transtornos também, estariam ali dentro de algo que, nossa, mas que inveja dessa pessoa, gostaria de ser assim também. E não, tá? A gente está falando aqui de sofrimento e prejuízo. Antes de eu trazer efetivamente os critérios diagnósticos do DSM-5, né, os 8 critérios diagnósticos, eu queria trazer um pouco aqui também o que a CID-11 fala sobre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, tá? A CID-11, ela traz uma classificação dos transtornos de personalidade diferente do que a gente tem no DSM-5-TR, ok? Na CID-11, a gente tem uma classificação
completamente dimensional. A gente não tem mais uma classificação categórica como a gente ainda vê no DSM. Então, a gente não tem mais esses subtipos de transtornos de personalidade. A gente tem apenas transtorno de personalidade que a gente pode classificar como leve, moderado ou grave, ok? A CID traz alguns especificadores de domínios de traços que estão ali de acordo com o Big Five e a CID vai trazer isso para a gente e a gente pode trazer isso como um acréscimo ali ao diagnóstico de personalidade. Então, a gente tem alguns domínios de traços aí. Quais seriam? Afetividade negativa, distanciamento, antissocialidade, desinibição, anancastia. Então, no caso do TPOC, né, a gente pode descrever esse transtorno como um transtorno de personalidade leve, moderado ou grave, com traços predominantes de anancastia, tá? O transtorno de personalidade anancástica, como era chamado antes na CID, né? Antes da gente ter ali essa classificação totalmente dimensional, a gente tinha a classificação categórica igual ao DSM. E na CID, o transtorno de personalidade obsessiva era chamado como transtorno de personalidade anancástica, tá? Então, sai essa classificação categórica, entra essa classificação dimensional, mas se mantém ali esse traço de anancastia, que é justamente um domínio que abrange esse perfeccionismo rígido, essa necessidade de controle, uma insistência com regras, planejamento excessivo, tá? Hipercorreção moral ali, onde a pessoa ela não admite erros, né, das outras pessoas com relação a questões morais, ok? Então, a gente tem essa definição aí da personalidade obsessiva na CID-11, tá? Com relação à prevalência, a gente tem em torno de 4% ali de prevalência do TPOC na população geral. Não vemos muita diferença entre homens e mulheres, ok? Então, basicamente é isso que a gente tem aí sobre o TPOC na literatura. E agora sim, vamos ver os critérios do DSM-5-TR para o diagnóstico de transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, o TPOC, ok? Como todos os transtornos de personalidade que a gente vai ter no DSM, a gente tem uma característica central e depois a gente tem 8 critérios que se subdividem ali a partir daquela característica, ok? Vamos começar por essa característica central. Qual é a característica central do TPOC? Um padrão difuso de preocupação com ordem, controle mental, perfeccionismo, do relacionamento interpessoal, que custa para esse paciente a flexibilidade dele, são pessoas muito pouco flexíveis, a abertura, a eficiência na realização de tarefas, que também cai muito, porque ele fica tão preso a detalhes que ele não consegue muitas vezes de fato fazer a tarefa, e isso surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos, e aí o DSM vai listar 8 contextos e o paciente precisa ter pelo menos 4 ou mais, ok? Eu vou falar desses 8 critérios, desses 8 contextos aí que o DSM vai trazer, mas antes eu queria explicar um pouco melhor o que é este critério central do TPOC, porque se o seu paciente ele já não preenche esse critério, você não tem mais como dar esse diagnóstico, ok? Então, esse critério central, ele fala sobre um modo geral e inflexível do paciente funcionar, que envolve preocupação crônica com ordem, com organização, perfeccionismo excessivo, que impede, inclusive, a conclusão de tarefas, porque o paciente fica ali, não, vou melhorar, vou fazer de novo, vou deixar para amanhã, porque amanhã eu vou ter mais recursos para fazer, e ele nunca faz. Ele tem uma necessidade de controle mental sobre ele mesmo e sobre os outros, e é óbvio que tudo isso compromete muito a flexibilidade desse paciente, a espontaneidade desse paciente, até a eficácia, né, do trabalho, das coisas que esse paciente poderia fazer, e que ele não consegue fazer por conta desse padrão, ok? Além disso, esse padrão ele precisa se desenvolver no início da vida adulta e estar presente em vários contextos. Então, não pode começar aos 40 anos, aos 50, aos 80, tá? Precisa começar ali final da adolescência, início da vida adulta no máximo, tá bom? Na prática clínica, o que a gente vê? A gente vê que esses pacientes com TPOC, assim como a maioria dos transtornos de personalidade, eles não reclamam desse modo deles de funcionar.
Por quê? Porque transtornos de personalidade, via de regra, são egocintônicos. O paciente percebe aquilo como o jeito de ser deles e não como algo estranho, diferente, bizarro, tá? Os pacientes, muitas vezes, eles vão procurar ajuda pelos efeitos colaterais desse modo de funcionar. Então, eles têm muitos conflitos com familiares, têm muita tensão nos relacionamentos, no trabalho, se sentem exaustos porque está sempre em busca dessa perfeição. Só que ao mesmo tempo em que eles se queixam dessas questões, eles também são muito resistentes a intervenções, porque eles veem esses seus padrões, esse seu modo de funcionamento, como o jeito de ser deles. Mas aqui no TPOC, né, que todos os pacientes com personalidade basicamente vão ver esse padrão disfuncional como um jeito de ser, só que no TPOC tem um problema a mais. Eles veem não só como jeito de ser, eles veem como virtudes. Eles acreditam que ter esse funcionamento significa ser responsável, ter disciplina, ser preocupado com o futuro, né? Ser perfeccionista é querer fazer as coisas certas. Como que você não quer fazer as coisas certas? Você quer fazer errado, então? Você quer fazer seu trabalho de qualquer jeito. É isso. Então, assim, é um padrão muito rígido de pensar, que inclusive dificulta a nossa intervenção na terapia, tá? Então, agora a gente vai ver os 8 critérios que estão relacionados aí a essas características, a essa característica central que o DSM descreve do transtorno. Primeira coisa, é tão preocupado com detalhes, regras, listas, ordem, organização, horários, a ponto de o objetivo principal da tarefa ser perdido. Então, esse critério ele traz aí pra gente o fato de que esses pacientes, eles se concentram tanto nos meios, no detalhe, na estrutura, na forma, que perde ali de vista o próprio fim, que é fazer a tarefa. Então, ele fica organizando tanto ali a mesa de trabalho dele e fazendo o quadro de horários da semana e organizando como que ele vai colocar ali no caderno de estudos dele, separar cada matéria, que ele não consegue começar a estudar. Então, o foco é na ordem, na estrutura, nas regras, e isso se torna um problema porque atrapalha a realização da tarefa. O paciente ele fica ali só organizando e programando e pensando na melhor forma e não faz o que tem que fazer. Então, os pacientes eles podem trazer justificativas para esse comportamento, eles podem dizer: ah, mas se você não presta atenção aos detalhes, os erros acontecem, né? Tem até uma frase, acho que é do Einstein, não sei se é do Einstein exatamente, mas eu tive um paciente que ele sempre trazia essa frase como uma justificativa para os comportamentos dele. Ele atribuía a frase a Einstein, não sei se é, teria que checar aí na IA, no Google, enfim. Que a frase é mais ou menos assim: se eu precisasse derrubar uma árvore em 7 dias, eu passaria 6 dias amolando o facão, né? Amolando como que chama aquilo que derruba a árvore? Sei lá. Ah, o machado. Então, a frase é mais ou menos essa, né? Se eu tivesse 7 dias para derrubar uma árvore, eu passaria 6 dias amolando o machado. Eu acho essa frase, assim, ela define este critério do TPOC, né? Ele realmente, assim, ele passa 6 dias amolando o machado, só que, na verdade, no TPOC, você tem 7 dias para derrubar a árvore, eles vão passar os 7 dias amolando o machado e não vão derrubar a árvore. Então, é mais ou menos isso, né? Então, eu acho que essa frase aí, que eu não tenho certeza se é do Einstein, mas, enfim, talvez seja atribuída a ele, até erroneamente, não sei, mas eu acho que define muito bem. E o paciente, ele não percebe esse problema. Ele defende, inclusive, o comportamento dele, né? Como, olha, o Einstein fazia isso. Então, é óbvio que, né? Faz muito sentido eu fazer também. É um sinal de competência, é um sinal de que eles são cuidadosos, tá? Então, eles não veem isso como um problema, ok? Segundo critério, demonstra perfeccionismo que vai interferir na conclusão de tarefas. Então, não conseguir completar um projeto porque os seus próprios padrões, eles são demasiadamente rígidos e nunca são atingidos. O que que isso significa? A pessoa, ela se impõe padrões tão elevados, tão rígidos, que ela não consegue fazer as coisas que ela tem que fazer. Ela busca a perfeição o tempo todo e isso ultrapassa os limites da funcionalidade, levando essa pessoa a procrastinar e, em alguns casos, até mesmo ficar paralisada, não conseguir fazer. Então, ele diz: olha, eu não vou fazer o relatório hoje porque
Eu não reuni ainda toda a revisão bibliográfica que eu preciso para fazer esse relatório, mas como eu só preciso entregar na semana que vem, então eu vou reunir mais material aqui para começar a fazer. E todo dia ele acha que precisa reunir mais e que não tá bom e que falta alguma coisa, até que chega o dia de entregar o relatório e ele não fez o relatório, tá? Então, o paciente ele vai defender que esse padrão é razoável, mas ele vai ter um prejuízo porque ele vai ser chamado a atenção no trabalho, ele vai ter problemas com o chefe, né? Mas ainda assim o paciente continua dizendo que isso é uma virtude, que eles fazem tudo com excelência, mesmo que isso prejudique o prazo, prejudique as relações, mas olha, quando eu faço também, sai perfeito. E tudo bem. Só que ele atrasa tanto para fazer as coisas, ele demora tanto para fazer por conta desse padrão perfeccionista tão elevado, que o desempenho dele traz um prejuízo ali, principalmente quando estamos falando de trabalho. Terceira característica, excessivamente dedicada ao trabalho e à produtividade, em detrimento de atividades de lazer, atividades familiares, de amizade, e isso não é mais bem explicado por uma necessidade financeira. Ok? Então, esses pacientes, eles valorizam de forma desproporcional o trabalho, a disciplina, a produtividade. Isso também tem um link com o que a gente vê lá nos muquiranas, que é outro critério que a gente vai ver aqui já já, que é a questão do dinheiro, tá? Eles negligenciam o descanso, o lazer, a amizade, a família. O trabalho é a coisa mais importante para eles, né? Então eles acabam desvalorizando prazeres momentâneos, sentar no sofá, assistir uma televisão. Não, tem que estar sempre trabalhando. Pode ter um final de semana de folga, tá? E eles não fazem isso novamente por uma necessidade financeira. Eles não precisam fazer isso porque, nossa, se não fizer, vai faltar comida na mesa. Não é isso, tá? Eles trabalham porque realmente eles priorizam o trabalho o tempo todo. E eles também racionalizam esse comportamento, dizendo que isso é um senso de responsabilidade. Adulto tem que trabalhar, adulto tem que fazer o certo. Eu estou no momento da minha vida em que eu preciso priorizar o trabalho, eu preciso priorizar a produtividade, porque lá na frente, quando eu tiver mais velha, eu vou poder descansar. Então, os pacientes, eles trazem isso como se fosse uma coisa razoável, mas quando você vai olhar ali a fundo esse comportamento, você vê que é algo que ultrapassa o razoável, tá? Existe ali uma autovalorização moral da coisa do trabalho e de não se permitir parar, não se permitir descanso, tá? Então é algo que ultrapassa ali uma dedicação razoável ao trabalho. Quarta característica é excessivamente consciencioso, escrupuloso e inflexível quanto a assuntos de moralidade, ética, valores, né? Então é aquele paciente que diz: o certo é o certo e o errado é o errado, mas isso de uma maneira muito rígida, sabe? E eles acabam julgando a si mesmo e aos outros, utilizando esses padrões éticos e morais muito elevados, muito inflexíveis e essa conduta desses pacientes, ela não é explicada por valores culturais compartilhados, por questões religiosas, não. É um padrão de personalidade mesmo, é como o paciente entende a vida, as coisas, o mundo, né? E isso, obviamente, leva a uma autocrítica exagerada, também leva a julgamentos morais muito severos das outras pessoas, intolerância aos erros das outras pessoas, uma dificuldade de perdoar, né? Então, essa coisa da ausência do meio termo em relação a essas questões morais, isso vai ser muito forte para o paciente, né? O certo é o certo, o errado é o errado, não tem meio termo. Então, o paciente com TPOC, ele vai ser esse paciente que tende a seguir princípios morais e padrões muito rígidos. E ele vai julgar os outros dessa maneira, de forma muito inflexível, literal. Isso, obviamente, dificulta muito também o relacionamento com outras pessoas, especialmente se a gente está falando de um país como o Brasil, né? Onde basicamente tudo tem um jeitinho, tudo é né? Uma explicação ali para conseguir encaixar numa coisa. Então, muitas vezes, para o paciente TPOC que mora no Brasil, e dependendo da região do Brasil que ele mora, mais difícil ainda, né? Tudo se dá um jeitinho, vai ser bem complicado para ele conviver com outras pessoas, ok? Critério número 5 é incapaz de descartar objetos usados ou sem valor, mesmo quando esses objetos não têm um valor sentimental. Então, a pessoa com TPOC, ela é uma pessoa que tem tendência à acumulação,
tá? Existe um transtorno da acumulação. A gente vai falar sobre ele na próxima quarta-feira. Inclusive, eu vou fazer a diferença ali, né? O diagnóstico diferencial entre esta característica do TPOC e o transtorno da acumulação de fato, que não é a mesma coisa, tá? Então, pacientes com TPOC, eles têm uma tendência à acumulação, mas não necessariamente eles têm o transtorno da acumulação. A gente vai falar sobre isso na quarta que vem, então eu já te convido a você não perder a aula da próxima quarta também, tá? Não perde de jeito nenhum. Sexto critério, reluta em delegar tarefas ou trabalhar com outras pessoas, a menos que essas pessoas se submetam à sua forma de fazer as coisas. Então, esses pacientes, como eu já falei aqui, eles têm muita dificuldade de trabalhar em grupo, de trabalhar com outras pessoas, porque eles só fazem do jeito dele e eles não delegam tarefas. Se as outras pessoas fizerem, elas vão fazer errado. E eu vou ter dois trabalhos: mandar a pessoa fazer e corrigir o que ela fez. Então é melhor eu já fazer direto, né? As pessoas fazem tudo de qualquer jeito. Então eu não vou mandar ninguém fazer, eu mesmo vou fazer, tá? Então, são pacientes que têm aí bastante dificuldades com delegar tarefas e com trabalhar com outras pessoas em grupo ali, em conjunto, ok? Critério 7. Adota um estilo miserável de gastos em relação a si e aos outros, e o dinheiro é visto como algo a ser acumulado para futuras catástrofes. E é aqui que entra o comportamento que a gente vê na série Muquiranas, tá? Esses pacientes, eles são excessivamente econômicos, avessos a gastos, mesmo quando eles têm recursos suficientes para comprar alguma coisa que seria necessária ou que eles gostariam de comprar. Eles encaram o dinheiro como algo que precisa ser acumulado rigidamente, porque eles têm medo de imprevistos, de catástrofes, eles têm dificuldade de gastar com conforto pessoal, com itens de necessidade, de dar presentes para os outros, porque eles consideram tudo isso desnecessário e até irresponsável. Então, essa postura ela é mantida ali, né? Mesmo diante de contextos onde seria adequado comprar alguma coisa, seguro, né? Comprar alguma coisa, emocionalmente importante comprar alguma coisa, como um aniversário de alguém querido, né? Um lazer, uma coisa de autocuidado. Não, eles não gastam. E o ponto aqui é que a economia ela não é explicada por uma baixa renda, por uma crise, por um momento difícil financeiramente, não. É um estilo rígido, controlado, defensivo, tá? Só que a questão é que esses pacientes, eles não têm autocrítica. Eles não se consideram miseráveis, avarentos, ai, terrível, mão de vaca, muquirana. Não, eles acham que é racional, é prudente, é responsável agir dessa forma, né? E eles justificam isso. Ah, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu prefiro guardar agora do que faltar depois. Eu não vejo sentido ficar gastando dinheiro com bobagem. Eu não preciso de nada disso para ser feliz. Eu fico com peso na consciência depois de que eu compro alguma coisa para mim. As pessoas não entendem o valor do dinheiro. Então, o paciente ele vai aí justificar o seu comportamento a partir dessa racionalização, tá? E o oitavo e último critério exibe rigidez e teimosia. Então, esse critério fala sobre um padrão de inflexibilidade cognitiva e comportamental e dificuldade de aceitar ideias, métodos, soluções diferentes das suas, e isso, óbvio, gera muito conflito interpessoal. Muito problema de relacionamento familiar, de relacionamento no trabalho. Então, são pessoas que vão ter muita dificuldade de se relacionar, principalmente profissionalmente com outras pessoas, mas pessoalmente também, ok? Muito bem, como o nosso foco aqui é analisar o comportamento de muquiranas, então eu vou voltar para o critério 7 para a gente aprofundar um pouco mais sobre esse critério, tá? E vou trazer algumas questões adicionais aí. Mas a gente viu aqui os 8 critérios e para o paciente ser diagnosticado com TPOC, ele precisa ter no mínimo 4. Então, ali na série Muquiranas, a gente não consegue dar o diagnóstico de ninguém, porque a série é bastante superficial. Não traz, por exemplo, no caso da Vanderleia, não traz ali como é o relacionamento dela no trabalho. Ela é esteticista, como é que ela se relaciona com os clientes, com outras esteticistas, ela trabalha numa clínica, ela trabalha individual, não sabemos nada. Então, assim, obviamente a gente não pode dar o diagnóstico, a gente tem apenas uma característica, e com uma característica, com um sintoma, a gente não fecha diagnóstico nenhum, ok? Mas por ser, de fato, uma característica muito marcante no TPOC, a gente
infere que muitas daquelas pessoas que são ali retratadas na série podem sim ter TPOC. Então a gente vai aprofundar nesse critério 7, que é essa relação problemática com o dinheiro, ok? Esse critério 7 no TPOC, ele diz respeito ao paciente evitar gastar dinheiro com basicamente qualquer coisa, né? Alimentação, conforto. E muitas vezes, quando ele vive com outras pessoas, quando ele convive ali na mesma casa, ele impõe essa restrição aos outros. Então, imagina você ser filho da Vanderleia, né? Você não poder ter um shampoo, você não poder ter um condicionador, um sabonete, papel higiênico, né? Imagina como que deve ser difícil ter essa restrição ali, enquanto você é criança, enquanto você é adolescente, né? Eu imagino que seja algo bem difícil. Me parece que naquele caso específico ali a Vanderleia não tem filhos, mas muitos pacientes sim acabam, né, se casando, tendo filhos, enfim, ainda que esse relacionamento seja muito conturbado. E na série Mukiranas, além do exemplo da Vanderleia, claro, em cada episódio a gente vê um comportamento, né, dessas pessoas que apresentam esse critério diagnóstico aí, que é um critério diagnóstico de TPOC. Então, os personagens ali da série Mukiranas, eles se recusam a gastar dinheiro em situações que beneficiaria a qualidade de vida deles. Então, eles deixam coisas na casa quebrada, eles não compram alimentos frescos, então eles vão na feira e eles compram as coisas que já estão ali no resto, né, pra comprar mais barato. Ou no caso da Vanderleia, que é ainda mais grave, ela pega a comida dos outros, do lixo. Eles preferem essas soluções extremas, né? Inclusive, eu achei interessante que a série, antes de começar os episódios, ela coloca lá um aviso, né? Essas dicas para economizar, elas são extremas, então elas não são recomendadas, né, que as pessoas utilizem. Então eles põem assim um alerta ali no início de cada episódio, falando que são técnicas extremas para economizar dinheiro e que não são técnicas recomendadas. Então, ali na série, muitas vezes, eles tratam com humor, pode parecer engraçado, mas na vida real não tem graça nenhuma. Isso causa sérios problemas para a pessoa, para os relacionamentos dela, para a qualidade de vida, para a vida, né, do trabalho, enfim, tudo de maneira geral. Assim como em qualquer transtorno de personalidade, a vida da pessoa ela vai estar afetada por aquilo. Então, já fiz essa analogia outras vezes, quando o paciente ele tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, é como se ele tivesse um braço quebrado. Ele consegue fazer as coisas, ele consegue comer, ele consegue realizar as atividades, não é a vida toda dele que está prejudicada. Existe sim um prejuízo ali, mas em muitos aspectos da vida ele consegue tocar bem, dependendo da gravidade do transtorno. Já o transtorno de personalidade é como se o paciente tivesse um problema na coluna. Ele está acamado, ele não consegue se levantar, ele tem dificuldades em todos os aspectos da vida dele: dinheiro, trabalho, relacionamento interpessoal, relacionamentos familiares, tudo está afetado quando o paciente tem um transtorno de personalidade. Então, é algo generalizado, né? Como o DSM vai trazer ali, é um padrão difuso. Difuso significa espalhado, ok? Então, o TPOC é um transtorno complexo, é um transtorno difícil, difícil de conviver, difícil de tratar também por conta dessa rigidez, afeta profundamente a vida das pessoas e a vida de quem convive com essas pessoas. Então, a série Mukiranas ali traz isso de uma forma leve, humorística, mas a gente precisa saber que na vida real esse transtorno causa muito prejuízo, muito sofrimento. A série, não posso nem dizer que é uma crítica à minha série, porque realmente a série não tem por objetivo aprofundar na vida das pessoas. A série só traz ali o comportamento isolado de não gastar dinheiro. Então, com isso, a gente não tem como dar um diagnóstico para os personagens que aparecem ali na série, né? Para Vanderleia e para nenhum outro. Porque a gente tem só um critério. Que é esse critério relacionado a dinheiro. E com um critério a gente não fecha diagnóstico nenhum, ok? Mas, como eu falei, é muito provável que muitos dos casos que são retratados ali na série, tanto Mukiranas Brasil quanto Mukiranas Mundo, né, tenham sim TPOC, ok? Então a série é leve, é divertida, é bem humorada, traz ali num contexto de humor, parece que o problema não é tão grave.
mas é sim muito grave, muito triste, muito prejudicial. Pegar comida do lixo, comer comida dos outros, reutilizar um fio dental por anos, usar um paninho para se limpar ao invés de usar papel higiênico, reutilizar a água suja do banho. Todos esses comportamentos que a gente viu ali na personagem da temporada 1, do episódio 1, são muito disfuncionais, prejudicam muito a vida dela, do ponto de vista social, profissional, interpessoal, de relacionamento amoroso, que pelo que aparece ali na série, ela nem tem. E o tratamento do TPOC, ele geralmente envolve psicoterapia, não existe uma medicação para TPOC, assim como não existe para nenhum transtorno de personalidade. O foco é tentar ajudar a pessoa a desenvolver mais flexibilidade para diminuir, né, a intensidade desses comportamentos tão rígidos com relação ao dinheiro e as outras coisas também, para lidar com o seu perfeccionismo e para melhorar os seus relacionamentos interpessoais. Mas é um grande desafio tratar essas pessoas porque elas são muito rígidas e como a gente viu ali no caso da Vanderlei ali muito claramente, eles não têm insight sobre o comportamento deles. Eles acham que é uma virtude, inclusive. Mas com o manejo adequado, dentro da psicoterapia, a gente consegue sim flexibilizar e melhorar esses comportamentos. Agora, tem uma coisa aqui que eu queria comentar que é impressionante. Ganhando R$ 5.000 por mês, ela conseguiu comprar vários imóveis para alugar. É realmente impressionante, né? O que economizar dinheiro pode fazer na vida da pessoa. Só precisava ser um pouquinho mais flexível, né? Quando se torna assim rígido, inflexível, a ponto de causar sofrimento para os outros, prejuízo para si, aí realmente a gente vai pensar num transtorno mental, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, meus amores. Lembrando que quarta-feira que vem, às 20 horas, tem mais. A gente vai falar sobre a série Acumuladores, mais um conteúdo inédito da nossa série Cinema e Psicopatologia. Eu escolhi o episódio 14 da temporada 3 de Acumuladores para comentar aqui, então quem quiser já pode assistir. E por último, você que ainda não se inscreveu na pré-venda da minha pós-graduação em psicopatologia, novamente, a gente está na reta final, então clique no link da descrição deste vídeo e faça a sua inscrição o quanto antes, que ainda dá tempo, ok? Muito bem, meus amores, esse foi o nosso Cinema e Psicopatologia de hoje. Eu te espero na próxima quarta-feira para mais um episódio da nossa amada série Cinema e Psicopatologia, o meu momento preferido do ano, eu não escondo de ninguém. Beijo enorme para vocês, até quarta-feira que vem. Tchau!